Olá, povo de Deus, obrigado, queridos, Deus abençoe vocês. É uma alegria, mais uma vez, podermos adorar, cultuar, glorificar o nome de Jesus. É um dia muito especial, onde a gente para um pouco para ter um tempo com Deus. Nós paramos um pouco para ouvir de Deus e separamos esse tempo para adorá-lo também. Muita alegria estamos aqui. É um desafio, a nossa vida é um desafio, e é um desafio a cada dia. E eu creio que para todo desafio há uma providência de Deus. Amém? Você concorda com isso? Com certeza há uma providência de Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre como que nós alteramos aqui a nossa agenda de hoje, de domingo, né? Que seria o primeiro domingo aqui no novo local. Acontece que nós tivemos uma chuva muito intensa antes de ontem, e aí ficou prometido uma chuva ontem, e que ela não aconteceu, e que na verdade, o culto poderia estar transcorrendo presencial hoje. Mas nós preferimos, para não dar algum problema, né, de última hora, de nós darmos alguma notícia de última hora de que não haveria a reunião, nós preferimos cancelar a reunião presencial, mas ela está aqui e eu creio que o Senhor vai te abençoar da mesma forma. A agenda da próxima semana, agora de 11 a 17, nós vamos retomar as orações das terças às 7h30 da manhã. Então, se você quiser orar, terça-feira às 7h30 da manhã, nós estaremos aqui, como já fazemos há 19 anos, né? E as reuniões à noite, elas não têm condições ainda de acontecer, não há possibilidade devido ao acesso. Assim que for possível, a gente volta a falar das reuniões noturnas. Quarta-feira, culto online, né, às 20 horas. E o próximo domingo é domingo de Páscoa. E quem sabe Deus impediu a reunião de hoje, de domingo, né, como a primeira reunião aqui, porque o próximo domingo é Páscoa, né? É uma data extremamente importante no calendário cristão, e nós vamos celebrar aqui, né, a morte, a ressurreição de Jesus. Vamos tomar a ceia no próximo domingo, prepara-te aí, venha para cá, às 8h30 da manhã e às 10h30, 8h30 e 10h30, são dois cultos, com meia hora de intervalo entre um culto e outro, e vamos ter a ceia do Senhor. Então, essa é a nossa programação para a próxima semana. Preciso muito que você ore pela obra aqui, né? Aqui no Taquaral. Já estamos no Taquaral nesse dia, né? E eu queria que você orasse, que você também dispusesse o seu coração para você poder contribuir. Abra os seus tesouros. A Bíblia fala que aquele que semeia muito, colhe muito. Então, abra os seus tesouros diante do Senhor, e venha para cá no próximo domingo para adorar a Deus juntos. Não vai chover, né? Em nome de Jesus. E você vai poder entrar aqui no terreno da lateral. Tem um terreno que nos foi cedido de última hora. E ele vai estar nos servindo aí para estacionamento e acesso também a esse local. Eu queria compartilhar uma palavra para você aqui, que Deus falasse ao seu coração, em Mateus capítulo 6. É um texto extremamente conhecido, mas ele é riquíssimo e ele tem muita coisa para falar ao nosso coração. E ele diz assim, a partir do verso 9, Mateus 6:9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, mais uma vez, nós abrimos a tua palavra, te adoramos, contribuímos para o teu reino, para a tua obra. Agora fale ao nosso coração mais uma vez através da tua palavra. É o Senhor
falando conosco, e nós abrimos a nossa mente e coração a ela, em nome de Jesus Cristo. Queridos, a palavra de Deus aqui, essa oração é uma oração muito significativa, e ela contém aqui muitas coisas interessantes. Mas uma das coisas interessantes que essa oração tem, ele começa falando que o Pai Nosso que estás nos céus é o Pai Nosso também que está conosco, através do Espírito Santo. E ele está dizendo que o Pai está nos céus porque o Filho estava na terra ensinando-nos a orar. Ele fala que nós devemos caminhar santificando o nome do Senhor. E a partir desse momento, do versículo 10 até o final, ele fala tudo em nosso favor. Então, venha o teu reino, o reino de Deus sendo implantado aqui na terra, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí ele fala dos benefícios, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, ou seja, ajuda-nos a não entrar em tentação, ou cair em tentação, podemos até entrar, mas não cair em tentação, e livra-nos do mal, porque o poder de Deus e a glória dele é algo contínuo e permanente. Então, uma oração que fala daquilo que Deus vai fazer a nosso favor e daquilo que é nossa responsabilidade em fazer ao Senhor. E eu quero aqui me ater no verso 10. Diz assim: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Esse versículo tem um significado tremendo, porque ele está dizendo que da mesma forma que a vontade de Deus é feita nos céus, ela tem que ser feita, ou deveria ser feita aqui na terra. A pergunta é: será que a vontade de Deus que é feita no céu está sendo feita aqui na terra? E essa aqui é um imperativo a nós. Ele está dizendo assim para você e para mim: da mesma forma que a minha vontade é feita aqui nos céus, onde eu estou, o trono de Deus, essa vontade também deve ser feita na sua vida, e depende de você de fazer essa vontade. Quantos de nós desejamos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida? Todos nós gostaríamos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, né? E para que essa vontade seja feita na sua e na minha vida, não depende de Deus, depende de mim, depende de uma resposta de Deus. O grande problema são dois basicamente aqui. É que aquilo que nós pedimos a Deus, ou nós queremos, não é bem a vontade de Deus. Normalmente, nós pedimos uma coisa diferente daquilo que Deus quer para nós. E esse é o grande problema. E o outro grande problema é quando nós sabemos a vontade de Deus, mas nós explicitamente desobedecemos a Deus, resolvemos não fazer a vontade de Deus. Então, nós conhecemos a vontade de Deus e nós não fazemos a vontade de Deus. Entendemos que a vontade de Deus é que a gente não minta, mas a gente acaba mentindo, né? Nós entendemos que a vontade de Deus é que a gente peça perdão, mas a gente guarda mágoas e fica sofrendo por causa disso, né? E desobedecemos a Deus. Mas a outra coisa é que quando nós pedimos a Deus alguma coisa e nós achamos que é da vontade dele e ele não nos dá, e a gente fica frustrado por causa disso. E esse é o outro grande problema, né? E isso gera o quê? Frustração. Isso gera desânimo. Nós desistimos das coisas, porque nós estamos pedindo alguma coisa e não está de acordo com a vontade de Deus. E às vezes nós não sabemos que é contrário à vontade de Deus. Uma coisa eu sei que não é da vontade de Deus, é uma desobediência clara à vontade dele. A outra coisa, eu estou insistindo numa coisa que não é da vontade de Deus. Aí vem a murmuração, a reclamação. E nós passamos a viver uma vida de frustração. E quando nós sabemos que é da vontade de Deus e nós não praticamos a vontade de Deus, aí vem uma resistência para que Deus não libere sobre nós as suas bênçãos, porque nós estamos em desobediência. E aí gera um problema entre nós e Deus. Eu peço alguma coisa a Deus, eu espero, Deus responde de uma forma diferente daquilo que eu estou aguardando, e eu fico desanimado, frustrado. E quantas pessoas estão frustradas? Porque elas estão achando que aquilo que elas estão desejando
é de Deus, mas é puramente vontade dela, não é vontade de Deus. Mateus 7,7, ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E aí todo mundo cita esse texto. Olha, estou pedindo, então Deus vai dar. Estou batendo, Deus vai abrir a porta. Mas ele continua, e a Bíblia, irmão, nós temos que pegar o texto completo. E ele diz assim: ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho de pedir pão lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe dará uma cobra? Ele está dizendo que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais ao vosso Pai Celestial dará boas coisas que lhe pedirem. E essas boas coisas é a boa coisa que ele entende que é da vontade dele. Porque às vezes estamos pedindo algo que é ruim para nós, não é bom para a nossa vida, não é bom para a nossa saúde, não é bom para o nosso relacionamento com as pessoas, não é bom com o nosso relacionamento com Deus. Então, o texto ele está dizendo, quando você pede, você recebe, quando você busca, você encontra, quando você bate, abre, desde que isso seja da vontade dele. Desde que isso seja bom para você, porque você não vai pedir algo, você vai pedir algo para Deus, e se aquilo for uma cobra, for uma pedra, Ele não vai dar para você. E esse é um princípio da palavra de Deus. Existem alguns exemplos na palavra de Deus. O primeiro exemplo que eu quero citar aqui é o exemplo de Naamã. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Esse homem era leproso, era um homem do alto escalão, um homem muito bem sucedido, e esse homem era leproso. Ele fica sabendo que em Israel havia um profeta, o Eliseu, e aí ele tem uma menina que trabalhava para ele, uma judia, pequenininha, uma jovenzinha, e falou: se você conhecesse o profeta que está em Israel. E ele vai até o profeta Eliseu. Eliseu nem vê a face desse homem, manda dizer para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O que ele esperava? Ele esperava que, e ele diz isso no texto, eu esperava, ele diz assim, o Naamã, que ele se colocaria em pé, invocaria o nome do Senhor, moveria as mãos, e aí a cura viria, mas ele foi embora indignado, porque a expectativa dele não era a maneira como que Deus queria fazer as coisas. Havia uma necessidade legítima de cura, mas na mente dele, ele criou algo que não era verdade. E esse é o grande problema nosso. Nós achamos e nós criamos na nossa mente alguma coisa e que Deus quer fazer diferente. E ele ficou decepcionado. Aí um outro soldado, um servo dele, fala: mas se ele tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Se tivesse pedido um caminhão de dinheiro, você não daria? Ele te pediu simplesmente para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas lá em Israel, lá em Damasco, lá na Síria, tem rios melhores do que esse rio é ruim, mas mergulha lá. E ele mergulhou 7 vezes e disse que a pele dele ficou como a pele de uma criança. Quando Pedro e João, às 15 horas, 3 horas da tarde, estão subindo para o templo para a oração da hora nona, das 15 horas, e na porta do templo, chamado Formosa, havia um homem paralítico, e ele ficava ali, de nascença inclusive, diz a Bíblia, e ele ficava esperando esmolas, vivia de esmolas. E aí quando Pedro olha para ele, diz assim, Pedro fitando juntamente com João, disse, a hora que ele está sentado, esse homem está no chão, com certeza, e Pedro e João olham para ele e falam assim, agora vem dinheiro. Aí ele vira e fala assim, olha para nós. E ele olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele estava esperando receber o quê? Dinheiro. Mas na verdade ele recebeu o quê? A cura. Não tenho ouro, não tenho prata, mas uma coisa te dou, levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Ele passou a andar. Mas havia uma expectativa. A expectativa dele é uma expectativa tão pequena, e às vezes nós temos uma expectativa tão pequena perto daquilo que Deus quer nos dar, e Deus quer nos dar tantas coisas, e a gente está frustrado, e Deus está dizendo, eu quero fazer muito mais, eu quero te dar muito mais. Certa vez um jovem rico chegou diante de Jesus e falou assim, que farei para herdar a vida eterna? Lá em Marcos 10, 22. E aí ele esperava
E Jesus fala para ele assim, você cumpre os mandamentos? Eu cumpro os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ele fala, isso eu tenho cumprido desde a minha juventude, está tranquilo aí, né? E aí Jesus diz para ele algo que ele não esperava. Talvez pela posição e pelo dinheiro, Jesus falou assim, vem aqui, vem fazer parte da minha equipe apostólica, né, missionária. E Jesus falou para ele assim, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. E ele foi embora triste, porque ele era muito rico. Então, às vezes as pessoas estão ficando indignadas, entristecidas, aborrecidas e desprovidas da bênção de Deus, porque elas têm uma expectativa fora daquilo que Deus quer dar a elas. Quando nós preparamos esse lugar aqui, aí vem o contexto, né, atual. Quando nós preparamos esse lugar, lutamos com todas as nossas forças, preparamos muitas coisas dando certo, outras muito erradas. Então nós criamos uma expectativa de que nesse dia, nesse domingo, esse lugar estaria repleto de pessoas e nós poderíamos aqui estar fazendo a primeira reunião aqui no Taquaral. Mas não era a expectativa de Deus. Deus não queria assim. Deus queria de uma outra forma. E a gente fica frustrado, porque você se esforça, você levanta cedo, chega tarde e faz um monte de coisa, e trabalha e se doa durante dias e mais dias, chegando tarde, aí daqui a pouco vem uma chuva e aquilo muda tudo, mas quem comanda as chuvas? Quem é o Senhor dos céus e da terra? E a tendência da gente é ficar o quê? Frustrados. Ficar o quê? Indignados. E Deus está dizendo, olha, eu quero fazer algo maior. Eu não quero te dar uma esmola, eu quero que você ande, né? Eu não quero que você saia daqui frustrado, eu quero curar a sua lepra. Basta você fazer algo simples, que está fora da sua mente, que contraria a sua mente, a sua expectativa. Naamã achava que o profeta ia sair, ia mexer com a mão, ia fazer algo extremamente forte ali, ia fazer toda uma encenação, não fez nada, não aconteceu nada. E Deus trabalha dessa forma. Então, quem sabe você tem alguma expectativa e está frustrado, né? Você sonhou com algo e as coisas não estão acontecendo bem do jeito que você imagina. E se você está em Deus, é porque Deus quer fazer algo muito maior, muito melhor, da forma dele. E eu quero dizer para você que é o texto dessa mensagem, né? Que do jeito de Deus é melhor, né? Do nosso jeito é ruim. Do nosso jeito você vai ter algumas coisas. Do jeito de Deus você tem tudo, né? Aquele homem, ele foi embora para a Síria, ele foi embora curado. Imagina quanto tempo ele não entrava em casa. Quanto tempo ele não abraçava a sua esposa, quem sabe? Não poderia chegar perto das pessoas por causa da sua doença. Aquele paralítico de nascença, conformado de estar ali na porta da casa do Senhor, um batente, né? E aí ele é curado, e ele sai pulando, dançando na presença de Deus. Então, quando as nossas expectativas não estão alinhadas com a vontade de Deus, o que nós colhemos disso é frustração, né? Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem para você nessa manhã. Do jeito de Deus sempre é melhor. A vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa vontade. Então, para que você e eu não fiquemos decepcionados, frustrados, para que você não perca a bênção de Deus, em primeiro lugar, não resista ao que Deus quer fazer e como Ele quer fazer. Não resista. Não fica tentando achar que do seu jeito, da sua forma, porque você tem tanta capacidade, porque você tem tanta experiência, do seu jeito é melhor que o Criador de todas as coisas, do Senhor dos céus e da terra. Não resista ao que Deus quer. Esteja aberto para receber a maneira que Ele quer fazer, como Ele quer fazer, quando Ele quer fazer. Às vezes Deus ele fica em silêncio. E esse é duro para nós, porque a gente gosta de ouvir, a gente precisa de uma direção e Deus está quieto, não fala nada. Ele está aguardando algumas coisas acontecer no teu coração, para que você esteja preparado para ouvir a voz dele, e para que a vontade dele, que é perfeita, justa, melhor
vontade aconteça na sua vida. Por isso que Jesus ora, seja feita, que a tua vontade, que é feita nos céus, seja feita aqui na terra. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a igreja, família cristã? Qual é a vontade de Deus para esse domingo? É essa. A vontade de Deus é essa. E eu tenho que ficar feliz com ela, porque essa é a vontade de Deus. Segundo lugar, busque o coração de Deus. Isaías 55 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quantos de nós já ficamos frustrados, ficamos indignados, porque as coisas não saíram da forma como eu havia planejado. Aí a pessoa planeja o casamento, paga o casamento, gasta dinheiro, arruma o local, vestido de noiva, terno, vem a pandemia e não tem casamento. Como é que fica? 2 anos. Agora que os casamentos, esse tempo atrás, eu fui fazer um casamento que ele tinha sido feito há 1 ano atrás. E que a festa aconteceu naquele dia. Só que o que aconteceu naquele dia, para os noivos atrasados, quem sabe resmungando, reclamando, se Deus quis assim, foi muito melhor assim do que foi da outra forma. Quem sabe muitos casais precisariam amadurecer e não valorizar mais a festa do que o próprio casamento. Quem sabe eles tinham que aprender algumas coisas diante de Deus. E Deus permitiu que assim fosse, né? Eu me lembro uma vez, meu pai comprou um carro zero, para quem aqui é do tempo antigo, um Corcel 1, né? Novinho em folha, tirou da Ford o Corcel. Na sexta-feira, no sábado ele foi para a fazenda com o carro, estreou o carro. No domingo, uma mulher atravessa na frente dele e bate o carro com 2 dias, praticamente, de uso. Carro novinho em folha, expectativa frustrada. Né? Aconteceu. Deus sabe, poderia ter acontecido na estrada, que era muito pior. Né? E Deus permitiu que apenas ele tivesse um corte na cabeça ali, porque não tinha cinto de segurança naquela época. Busque o coração de Deus, entenda qual é a vontade de Deus. Então, quando as coisas não acontecerem do jeito que você planejou, do jeito que você gostaria que acontecesse, vai lá no seu quarto, feche a porta e busque o coração de Deus, saiba o que Deus quer. Ora, irmãos, se a gente sabe, se a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, por que às vezes uma reação intempestiva nossa, porque alguma coisa saiu fora do lugar? Qual é a razão disso? Por quê? Qual é o coração de Deus sobre isso? Ele fala assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Assim como a chuva e a neve descem do céu e ela produz erva no campo, assim será a minha vontade na sua vida, na sua casa, na sua família. Terceiro lugar, para que você e eu não fiquemos decepcionados, confie que do jeito de Deus é muito melhor. É muito melhor. Eu quero deixar essa palavra para você nesse domingo. A vontade de Deus e o plano que Deus tem para a sua vida é o melhor. Entenda que aquilo que Deus tem em mente a seu respeito é muito melhor do que aquilo que você tem em mente a seu respeito. Nós achamos que aquilo é o melhor para nós. E Deus está dizendo, isso não é o melhor para você e para mim. Então, quando as coisas derem errado, a nossa vista está dando certo à vista de Deus, se nós estamos dentro da vontade dEle e queremos fazer a vontade dEle. Então, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos dEle
são mais altos do que os nossos pensamentos, diz o Senhor. Lá em João capítulo 10, verso 4, falando do bom pastor, diz que o bom pastor, que é Jesus, vai adiante das ovelhas, né? E elas o seguem porque reconhecem a voz. Queridos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo, quando nós colocamos o pastor à frente, e nós seguimos o pastor, não há possibilidade de desvio. E muitas vezes a ovelha desvia e ela se perde do rebanho, e ela sofre. E precisa o pastor ir atrás, deixar as 99 lá no aprisco para ir atrás daquela ovelha que se desgarrou. E ela volta toda sofrida. Então Deus, Jesus, que é o nosso bom pastor, né, está à nossa frente. Então siga o bom pastor, ande atrás dele, não se desvie, porque esse é o caminho. Ande por ele. Deixe Jesus guiar você, porque essa é a vontade, é a melhor vontade, é a perfeita vontade dele para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar com você, pedir que Deus te abençoe, nos abençoe nesse domingo, e declarar sobre a sua vida uma unção, e entenda uma coisa, que do jeito dele sempre é melhor, que a vontade dele é a melhor para a sua e para a minha vida. Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Se você estiver em casa, você que está em casa, fique em pé agora por um minuto, em reverência ao Senhor. Senhor, nós te adoramos nesse dia, te adoramos, Senhor, pedimos que a tua glória venha sobre nós agora. Muito obrigado pela tua palavra. Há 2000 anos atrás o Senhor nos ensinou a orar, e um pouco dessa oração diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, o teu reino, ele é estabelecido na terra quando nós decidimos fazer a tua vontade, e muitas vezes temos que abrir mão da nossa vontade para fazer a tua vontade. E a decorrência disso, no verso 11 aqui do capítulo 6 de Mateus, é que o pão nosso não vai faltar, que o Senhor vai perdoar as nossas dívidas, que o Senhor vai não nos deixar cair em tentação, que o Senhor vai nos livrar do mal. Há bênçãos decorrentes de fazer a tua vontade. Então, Senhor, nesse dia, que a tua glória venha sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Querido, não resista o que Deus quer fazer e como Ele quer fazer, em nome de Jesus. Busque o coração de Deus. Se você está em luta, se as coisas estão saindo, entre aspas, errado, fora dos teus planos, busque entender o coração de Deus. Pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor pensa disso? Por que as coisas estão assim? Ele vai falar ao teu coração. Terceiro lugar, confie que do jeito de Deus sempre é melhor, e é muito melhor. Vamos louvar ao Senhor.